Gostaria de te convidar para assistir essa breve meditação sobre 3 lições que aprendemos com Jesus quando ele lavou os pés dos discípulos. Fica aqui comigo até o final desse vídeo e aprenda mais um pouco da palavra de Deus. João, capítulo de número 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Uma lição de humildade. Nos versículos do 1 ao 5, o exato de Cristo representa sua saída do céu para vir na terra. Ele levantou-se de seu trono, deixou de lado a manifestação exterior de sua glória e tornou-se um servo e humilhou-se ao morrer na cruz. Observamos isso em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Traça esses passos com muita beleza. Depois de completar a sua obra redentora, ele põe suas vestes e senta-se, versículo 12, prenunciando sua ressurreição, sua ascensão para a glória e sua entronização à direita do Pai. Anos mais tarde, Pedro deve ter se lembrado desta lição de humildade, pois ele escreveu em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Você pode ler esses versículos com atenção. A segunda lição que Cristo nos mostra sobre lavando os pés dos discípulos, você pode observar isso em João, capítulo 13, versículo 6 ao 17. No versículo 8, as palavras de Cristo a Pedro são de extrema importância. Jesus assim falou para Pedro: se eu não te lavar, não tens parte, ou seja, comunhão comigo. Aqui há uma grande diferença entre união e comunhão. Pedro estava em união com Cristo, com um dos seus, pela fé. Mas o pecado rompe nossa comunhão com o Senhor. Há uma diferença entre filiação e relacionamento. Temos relacionamento com Cristo e desfrutamos da presença e do poder dele apenas quando permitimos que ele nos limpe de todo pecado. No versículo 10, Cristo faz uma importante distinção entre lavar e limpar. Literalmente, o versículo afirma: quem já se banhou de uma vez por todas não necessita de lavar senão os pés. Observando a cultura do Oriente, as pessoas usavam o banho público e, como andavam em ruas poeirentas, os pés ficavam sujos. Elas não precisavam tomar outro banho quando chegavam em casas, mas apenas lavava-se os pés. A mesma coisa acontece com o crente. Todos nós somos lavados de uma vez por todas quando somos salvos por Cristo. Você pode observar isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11 e Timóteo capítulo 3, versículo 5 ao 6. Mas lavamos os nossos pés e limpamos o nosso caminhar quando confessamos nossos pecados diários ao Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 7 ao versículo de número 9. Os sacerdotes judeus eram lavados por inteiro na ordenação. Êxodo 29, versículo 4. O que retrata a nossa limpeza de uma vez por todas. Contudo, Deus também providenciou a bacia. Você vai ver essa história lá em Êxodo capítulo 30, versículo 17 ao 21, para que usasse na lavagem diária dos pés e das mãos. Hoje,
Cristo purifica sua igreja com a lavagem da água da palavra. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 26 e João capítulo 15, versículo de número 3. A leitura diária da palavra permite que o Espírito sonde os nossos corações e depois mantemos nossos pés limpos e caminhamos na luz ao confessar nossos pecados. Veja Salmo 119, versículo de número 9. Essa limpeza diária é que mantém o crente em comunhão com Cristo. A lição aqui não diz respeito a conseguir ou a perder a salvação. É um assunto restrito à comunhão, ao relacionamento com Cristo. Porém, muitos crentes cometem o mesmo erro de Pedro. Querem ser salvos, banhados de novo, quando tudo que precisa fazer é lavar os pés, ou seja, confessar os pecados diários que cometemos consciente ou inconscientemente ao Senhor. A terceira lição que nós aprendemos nessa passagem bíblica da lavagem dos pés, de Jesus lavando os pés dos discípulos, agora observando o versículo de número 18 ao 38. Judas estava no cenáculo e fingia ser um dos de Cristo. Cristo deixa claro que um deles não fora salvo. A fraude de Judas foi tão bem sucedida que nem os outros apóstolos perceberam a falsidade dele. Primeiro, Cristo cita os Salmos de número 41, versículo 9, versículo 18, para dizer que seria traído. Ele acabara de lavar os pés de Judas, e este seria cruel com ele. Judas foi um instrumento de Satanás, contudo a morte de Cristo na cruz derrotaria o mesmo. Primeiro, o inimigo planta a ideia no coração da pessoa, depois entra nela para controlar sua vida. Cristo cita esse versículo para os 12, a fim de evitar que tropece na descrença. As frustrações que acontecem ao longo do dia não desencorajam com facilidade os cristãos que conhecem a palavra. No versículo 21, Cristo anuncia claramente aos discípulos que um deles o trairia. Na verdade, essa declaração foi o último aviso para Judas. Cristo lavou os pés dele, citou a palavra para ele e no fim avisou-o abertamente, dando assim todas as oportunidades para que Judas mudasse de ideia. João, aconchegado ao peito de Jesus, descobre o mistério e transmite-o a Pedro. Mas aparentemente, nenhum dos homens entendeu claramente o significado das palavras de Jesus. É interessante observar que o cristão que descobre os segredos de Cristo é o que está mais próximo do coração dele. Judas entrega-se por fim a Satanás ao aceitar o pedaço molhado de pão, e este entra nele e o transforma em filho do diabo. Veja isso em João, capítulo 8, versículo 44. Como o Espírito Santo opera no corpo e na vontade humana, e a pessoa, por intermédio deles, se entrega a ele. E era de noite, no versículo 30, mostra tanto as trevas no coração de Judas, como que aquela era a hora do poder das trevas. É perigoso ser como Judas. Jesus declarou: melhor lhe fora não lhe haver nascido. Judas fingiu ser cristão, brincou com o pecado e jogou fora a salvação.
Qualquer pessoa que faça isso pode terminar desejando não ter nascido. Há alguns mistérios em torno de Judas, mas uma coisa está clara: ele fez uma escolha deliberada quando traiu Cristo. Cristo advertiu e o chamou de diabo. Pedro pensava que Judas fora salvo, pois disse: Nós cremos. Jesus sabia que Judas nunca crera e por isso não fora salvo. Depois que Judas saiu da sala, Jesus advertiu Pedro a respeito do teste pelo qual passaria em breve e do seu fracasso nesse teste. Agora Pedro tinha de enfrentar os próprios pecados quanto antes estiver ansioso para descobrir o pecado dos outros. Não julgueis para que não sejais julgado. A ostentação de Pedro mostra como ele não conhecia o próprio coração. A autoconfiança representa um perigo para a vida cristã. É provável que a declaração mais tarde, porém, me seguirás, refira-se à morte de Pedro por causa de Cristo. Então, você pode observar aí a cena onde Jesus lava os pés dos discípulos, mostrando, número 1, uma lição de humildade, mostrando, número 2, uma lição sobre a santidade em ter comunhão com Ele, e a terceira lição falando sobre a hipocrisia, mesmo aquele que acha que, tendo se lavado, mas ainda a sua alma se encontra em trevas. Então fica aqui esta palavra para você nesta manhã, examinando a Escritura, João, capítulo 13, versículo de número 1 ao versículo de número 38. Que Deus te abençoe, forte abraço, compartilhe esse vídeo, assista este vídeo até o final, deixe seu like, deixe seu comentário e vem comigo examinando a Escritura.